matador gigante? Pergunta para ele. Você é gafanhoto ou matador gigante? O que ele respondeu? Você é gafanhoto ou matador gigante? O que ele respondeu aí? No final da mensagem você vai responder de novo o que ele diz, o que você é. Toma o seu assento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você pode até ter uma noção de quem você é, do que você é. Mas eu quero dizer que a sua vida, que o seu comportamento, ele verdadeiramente determina quem você é. Porque você pensa que é uma coisa, mas as pessoas enxergam quem você é. Você pode até enganar as pessoas por algum tempo, mas depois que eles começam a viver perto de você, você vai ver que elas vão descobrir quem você é. Se alguém disse assim para mim: qual é a melhor pessoa para ser nosso amigo? É aquela que a gente não conhece. E quando você começa a conhecer, você vê as chatices, você vê, não é assim? Quando você não conhece profundamente, nossa, que legal aquele camarada, gente boa. Aí você vai ficar perto e você vê que não é bem aquilo, né? Mas você acha que ele é chato, mas você também é chato. Então é uma troca de chatice. E essa é o grande barato da vida. Deus criou as pessoas diferentes. Deus pegou um camarada alegre e colocou perto de um triste. Deus pegou um triste, Deus pegou um falante e colocou perto de um quieto. Você já reparou que parece que os casamentos Deus controla de uma maneira que aquele que fala mais casa com o que fala menos. Já pensou dois que falam muito? Como é que seria? Não ia ter jeito, porque todo mundo sai falando, ia virar uma bagunça. Mas o que você é, o que você demonstra ser através da sua vida, das suas reações. E eu quero dizer, a história que nós lemos aqui é a história do povo de Israel. O Moisés era um grande líder. Ele era o líder que tirou o povo do Egito, ou seja, o povo tinha saído da zona do fracasso, de uma história de fracasso, onde eles estavam há 400 anos escravos lá no Egito, e eles estavam indo para a zona do sucesso, que era a terra de Canaã, que era um lugar chamado Canaã, que era a terra prometida, e eles estavam passando por um caminho. Sempre que você vai sair da zona do fracasso, do lugar da derrota, e ir para o lugar da vitória, você vai passar por um caminho. E ele tem uma transição, tem um período, e eles estavam vivendo neste período, mas eles estavam indo para Canaã. E Canaã, o que é? Canaã era o sonho do povo. Canaã era o objetivo daquele povo. Canaã era o lugar da vitória. Canaã era o lugar da libertação. Canaã era o lugar do novo projeto. E a sua vida tem que ser assim. Você tem que ter um sonho, você tem que ter um projeto, você tem que ter algo para viver, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um projeto de vida. Então você não vai sair de onde você está, você vai estar sempre na zona do fracasso. Mas quando nós saímos da zona do conforto, quando nós saímos da zona do fracasso para a zona do sucesso, nós saímos da zona do conforto e alguns problemas começam a acontecer. E você vai ter que decidir quem que você é nessa hora. Amém? Amém. Quem está satisfeito com tudo que tem, do jeito que está, fala amém. Quem quer mudar? Quem tem mais projetos, mais sonhos, fala amém. Amém. Então bem-vindo, meu irmão, à transição. Bem-vindo às dificuldades, bem-vindo aos gigantes, bem-vindo às lutas. Amém? Glória a Deus. Sabe, Canaã não é o céu não, porque no céu, Canaã tinha gigante. Tem gente que fala que Canaã é o céu. Não, o céu não tem gigante no céu. Lá no céu tem o poder de Deus, lá no céu tem o Senhor Jesus, lá no céu tem o Senhor Deus, o Espírito Santo, os anjos, aqueles que já morreram com Jesus estão lá. Lá não é Canaã, o céu é o céu. Canaã é o objetivo terreno. Canaã é um projeto da terra. Canaã é um projeto pessoal. Canaã talvez seja um projeto financeiro. Canaã talvez seja um projeto de sentimento, de casamento. Talvez você queira casar. Talvez você nem tenha um namorado ou uma namorada, mas você queira casar. E você tem que montar um projeto. Amém? Amém? É uma transição, é um caminho. E todo homem tem que ter um projeto. Quem não tem um projeto, pode comprar um CD. Se você não tem um projeto, você não tem um plano aí, compra um CD do Zeca Pagodinho e deixa ele tocar, que vai dar tudo certo. Vai tocar, qual música que vai tocar? Deixa a vida me levar.
você deixa a música tocando e vai lá, né? Vai lá, porque você não tem um projeto. Então a vida vai te levando, mas a vida vai te levando para onde ela quer. Enquanto você vai cantando essa música, vivendo essa música, ele vai vendendo o CD e vai tomando as coisas que ele toma, né? Pode gravar, pode. Vai tomando as coisas que ele toma e a coisa vai andando, e vai dando certo para ele, mas para você não dá certo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? E então você tem que ter um projeto. Abraão tinha um sonho. O sonho de Abraão era ser pai de uma grande nação, mas ele tinha quase 100 anos e não tinha filho. Então ele chegava em Deus toda hora que Deus ia falar com ele. Deus falava assim: Abraão, você é um cara legal, você é um homem fantástico, eu te amo. Ele falava: Senhor, cadê meu filho? Sempre que o Senhor falar com você, fala com o Senhor: Senhor, e o projeto que eu tenho, que eu apresentei para o Senhor? Mas você tem que ter um projeto. Você tem que ter um caderno, você tem que escrever seu projeto, tem que escrever seu plano, você tem que gastar tempo. E quero dizer uma coisa: sonhar não dói, sonhar não tem preço, sonhar você não precisa pagar, para sonhar você pode sonhar à vontade. Estou falando de sonho e projeto, porque se for o sonho da padaria, é capaz de você chegar na padaria, pedir para o padeiro um sonho, e ele fala para você o quê? O sonho acabou. Mas o sonho de projeto ele não acaba nunca, você pode sonhar sempre. Você pode sonhar sempre, a vontade do Senhor é que você sonhe. Ele falou que os nossos jovens terão visões, que nós teremos sonhos. Então, se a sua vida não está legal do jeito que está, comece a sonhar, comece a escrever o seu projeto, o seu sonho, comece a tomar posse das estratégias. Na quinta-feira nós temos falado sobre a estratégia para você vencer. Você precisa vir no culto de quinta-feira. Parece que você precisa vir em todos os cultos. Quinta-feira nós estamos falando sobre como vencer. Na quinta-feira nós falamos da Arca de Noé. É que a Arca de Noé era um lugar absurdo. Deus chega no Noé e fala: Noé, vai chover. Faz um barco enorme, faz um negócio enorme que vai chover. E nunca tinha chovido na terra, porque naquela época não tinha chuva, era um vapor que molhava a terra. Nunca tinha chovido. E o camarada com 600 anos recebe uma ordem de um Deus que ele não vê. E aí fala: faz uma arca que vai chover. Fala: o homem ficou doido, cheirou tudo. O camarada está doidinho, deve ter bebido essa tarde. E o pessoal passava lá e ele estava construindo a arca. O que você está fazendo, Noé? Estou construindo uma arca, porque Deus falou que vai chover. Quem é Deus? O Deus, eu sou todo-poderoso, falou que vai chover, que vai cair um dilúvio. Deixa eu dizer uma coisa para você: as ordens de Deus, os projetos de Deus, normalmente eles parecem absurdos para os homens. Mas você tem que ter um sonho. E eu dizia o seguinte: as pessoas desistem, as pessoas desanimam, as pessoas param de caminhar. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Deveriam estar aqui hoje, porque tem problemas terríveis para resolver, porque tem sonhos que não conseguem se realizar, mas não estão. Sabe por quê? Porque eles resolveram sair da arca. Sabe por quê? Porque encontraram dentro da arca o jacaré, o burro, boca grande. Sempre tem um boca grande perto de você. Sempre tem um bocudão que fala que não tem que falar, na hora que não tem que falar. Não tem? Se conhece um na sua família, não olha para ele se ele estiver aqui. Não tem? Sabe aquele ditado lágrima de crocodilo? Por que tem ditado lágrima de crocodilo? Porque o crocodilo, com aquela bocona, ele morde a presa. E quando ele morde, aquilo dói na mandíbula dele aqui, porque é uma força descomunal que ele faz para destroçar aquele negócio. E aí sai uma lágrima, aí sai um monte de lágrima dos lábios dele. E aí quando a lágrima sai, ele solta a presa. Amém? Amém? Nada, solta nada, ele aperta mais. Dói, mas ele não solta. Por isso que chama lágrima de crocodilo. Está matando, está chorando, mas continua matando. Dentro da arca tinha jacaré. Dentro da arca tinha macaco. Você acha que o macaco se converteu dentro da arca? Não. Você acha que ele não deu um tapa na cabeça do leão? Você acha que ele não saiu lá pulando para lá e para cá? Você acha que o macaco mudou de ideia, mudou o comportamento dele dentro da arca? Você acha que o elefante se tornou menos folgado dentro da arca? Você acha que ele poderia passar e falar: dá licença, eu vou passar? Ele passava destruindo tudo, como ele sempre faz, dentro da arca. Sabe, dentro da arca tinha urubu. Tinha urubu. Foi um dos primeiros animais que, não, depois, era o último animal que Noé soltou o urubu. Por quê?
Ele soltou lá. Você conhece alguém perto de você que gosta da carniça? Ou seja, quando o negócio está fedendo, ele gosta de chegar e ele vai lá. Mas a arca, com o urubu, com o jacaré, com o papai, tinha serpente, tinha jararaca. Tinha jararaca. Noé não levou a sua dele para a arca, não estou falando da cobra. Ela estava na arca. Você acha que ela deixou de ser cobra na arca? Você acha que ela deixou de picar, de fazer alguma coisa na arca? Outro detalhe, irmãos. Fiquei pensando. Todos os animais, eles continuaram com as suas atividades biológicas normais. Ou seja, eles comiam e eles soltavam o que eles comiam. Você entendeu o que eu estou dizendo, né? Não preciso desenhar não. Você imagina o elefante? Você imagina o rinoceronte? O gado, aquele povo? Você imagina o cheiro que estava dentro da arca? Mas com tudo isso, com todo esse mau cheiro, com tudo aquilo, a arca era o lugar mais seguro para aquelas pessoas estarem. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez alguém da igreja tenha olhado para você com cara feio, ou nem tenha olhado. Talvez alguém da sua família tenha olhado, talvez a sua mulher não tenha feito exatamente o que você quis, ou seu marido não fez exatamente o que você quis, mas o melhor lugar para você estar é na arca, é no lugar da segurança. Porque aí você pode sonhar, porque aí você pode viver, porque aí você pode mudar a sua vida. Não adianta só você cantar a canção do Sérgio Lopes, que você quer mudar a sua vida, você tem que fazer alguma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus trouxe você aqui hoje para mudar a sua vida. José tinha um sonho, o sonho de José era reinar, porque ele teve a visão, ele teve o sonho, onde ele via a estrela, a lua, as estrelas, a lua e o sol se curvando para ele, e ele sabia que ele ia reinar sobre a família dele. Ainda que ninguém acreditasse, ainda que alguém achasse que ele era um camarada prepotente, arrogante, ele era prepotente, arrogante e fofoqueiro. O José era fofoqueiro. Ele ia lá falar que os irmãos faziam correr contra o pai. Correr contra o pai, e aí ele vai preso, ele é vendido. E nesse tempo ele vai ser tratado para poder viver, para poder reinar. Talvez você esteja sendo tratado para reinar, porque você não está pronto. Talvez você não seja fofoqueiro, mas talvez você seja desanimado demais. Quem está entendendo? O sonho dele era reinar. Ele tinha um projeto. E quando ele estava preso, ele falou assim para aqueles, o copeiro lá do rei, ele falou para o padeiro do rei, quando você estiver lá, lembra de mim. E eles passaram 3 anos sem lembrar do camarada. Só que Deus não esqueceu dele. Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto? Você tem que ser cascudo para vencer, você tem que ser cascadura. Você não pode ser molenga para vencer, você não pode ser casquinha de ovo, qualquer coisa. Deixa eu dizer, um dia eu preguei, vou pregar de novo isso aí. Um dia eu preguei uma mensagem que era chamada O Ovo Tem Pelo. Porque se você procurar pelo no ovo, você acha. É procurar problema onde não tem. Quem procura problema onde não tem, acha. Então, o José tinha um sonho. Ele não desistiu do sonho dele porque ele foi preso. Ele não desistiu do sonho dele porque ele foi injustiçado. Você acha que a mulher, você acha que o Potifar lá, o chefe, o primeiro chefe do José, você acha que ele não sabia que a mulher dele era piriguete? Você acha que ele não sabia? É piriguete, porque pela lei do Egito, se ele não tivesse certeza que a mulher dele era piriguete, ele matava o José. Ele sabe que foi ela que foi para cima dele. A mulher era capetada, demoniada, espingarda de matar crente. Era ela. E você acha que ela era feia, irmão? Você já viu o Rio feio? Isso não fica feia. Ela devia usar hoje as roupas da marca. Eu não posso falar, está gravando, da marca. Ela devia usar os cremes, os perfumes, os banhos, os sais, não sei o que. Ela era cheirosa, ela era bonita, ela era bem cuidada. E ela foi para cima do menino. E o menino fez o quê? Fugiu. Porque ele tinha um sonho. Porque ele tinha um projeto. Ele sabia que aquilo ia derrubar ele. Ele sabia que aquilo ia acabar com o projeto dele. Se você está passando por uma tentação, meu irmão, minha irmã, foge. Ninguém consegue enfrentar a tentação. O único camarada que venceu essa tentação foi o José, porque ele fugiu. Todo mundo que achou que podia enfrentar, é só uma olhadinha. É só uma olhadinha. Vai dar uma olhadinha, ver como é que é. O camarada vai dar uma olhadinha. Rapaz, olha que negócio é bom mesmo. O cara fica lá. Daqui a pouco aconteceu com ele, capotou.
E aí depois fala assim: o diabo se levantou contra mim. E Deus falou: não vai. Ele vai. O diabo sempre vai se levantar contra você. Se você tiver um projeto, ele sempre vai se levantar contra você. Em Efésios 1 está escrito que antes da fundação do mundo, o Senhor nos salvou. O que existia antes da fundação do mundo? Existia Deus, existia o Espírito Santo, existia Jesus, existia Lúcifer. Lúcifer sabe os planos que Deus tem para a sua vida. E ele vai sempre lutar para destruir os seus sonhos. Sabe por quê? Porque ele já é derrotado. Ele quer que você entre junto com ele. O Davi tinha um sonho. Qual era o sonho de Davi? O sonho de Davi era conquistar todas as terras. O sonho de Davi era derrotar os filisteus, os amorreus, todos os homens, todos os povos que se levantavam contra Israel, que dominavam Israel. E ele então, quando ele saía, ele era um baixinho. Davi era baixinho, ruivinho, invocado. Todo baixinho invocado. Reparou? Será que é para compensar alguma coisa? Pode reparar, não é? Olha, todo baixinho invocado é bravo. É baixinho e baixinha. Uma mulher baixinha também é complicado. Eu tenho até medo. Eu falo assim de longe assim. Cláudia Adoniza. O Davi era assim. Mas ele era guerreiro. Ele não ficava assim falando: os filisteus estão. Deus me ungiu e eu não consigo reinar. Deus não vai dar certo na minha vida. Está vendo? A promessa de Deus. Ele pegou a espada e foi para cima. E ele ia lá e derrotava. Quando os inimigos viam o Davi chegando, eles falavam o seguinte: a casa caiu, chegou o baixinho, vamos embora. No mínimo, sabe quantas derrotas Davi teve? Sabe quantas derrotas Davi e o seu exército teve? Quem quer dizer, quem quer chutar o número de quantas derrotas que ele teve? Quantas? Alguém falou aí? Quantas? Nenhuma! Nenhuma! Sabe por quê? Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. E o Davi é o camarada que pecou tanto, que errou tanto. Só que quando o negócio começava a arder, ele falava: Deus, eu estou aqui. Olha, Senhor, não precisa mais bater. Eu estou aqui, estou arrependido, me perdoa. Tem misericórdia. Eu estava na canção do Senhor de Ló. Tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele sabia que Deus, o poder estava em Deus. Ele tinha um projeto. O projeto dele era conquistar toda a terra de Israel. Ele foi o rei que mais conquistou. Salomão tinha um sonho. Qual era o sonho de Salomão? Construir o templo. E Davi, Salomão, quando ele assumiu o reinado, Davi chamou Salomão. Falou: Salomão, meu filho, quero dar uma ordem para você, vou dar um conselho para você. Salomão falou: pois não, pai, diz aí. Qual é o conselho? Ele pensou assim: vai falar como é que eu vou reinar. Ele falou: seja homem. Ô pai, eu sou homem, então saia da barra da saia da sua mãe. Saia da barra da saia da Betseba. Porque o Salomão só vivia na barra da saia da Betseba. Era o filho queridinho que vivia na barra da saia da Betseba. Talvez Deus esteja falando para você: quer viver o seu sonho? Saia da barra da saia da sua mãe. Saia da barra da calça do seu pai. Saia da barra da saia de quem representa Deus. Está entendendo? Você não vai vencer desse jeito. Você casou, viva a sua vida de casado, meu irmão, minha irmã. Você casou, você vai casar, viva a vida de casado. Sua família é você, seu marido e seus filhos. Os outros são parentes. Sua mãe continua sendo sua mãe, mas não é mais sua família, é sua parente. Seu pai continua sendo seu pai. O camarada quer casar e quer que o pai sustente. Já viu? Tem uma geração nova nas pesquisas aqui, que é o nem. Nem trabalha, nem estuda. Não tem? É a pesquisa nova, eu vi. Estava assistindo reportagem. É a geração nem. Geração nem. Nem o quê? Nem vergonha na cara dele. O camarada disse que ele aposentou e sustenta a filha e o marido da filha. A geração nem. A nem entra dentro de casa também, fecha a porta, cria vergonha. Ué, que negócio é esse? As pessoas precisam entender. O Salomão, Deus falou: seja homem, Salomão. Deus está dizendo para você: quer vencer? Seja homem, seja cascudo, seja matador de gigante. Seja matador de gigante. Amém? E a história lá do Moisés: 10 espias, 12 espias. Os 12 trouxeram o relatório. 10 diziam assim: olha, a terra é fantástica, a terra manda leite, a terra manda mel, a terra precisa de 2 homens. Trouxeram 2 homens, pegaram um carro
agitando lá na hortifruti lá, uma uva dessa. Uma romã, precisava 2 homens para carregar uma romã. Um figo precisava 2 homens para carregar um figo. Ele fala, a terra é boa, lá tem mel, lá tem, imagina o tamanho das vacas que tinha lá. Cada vacão, o tamanho de leite daquelas vacas, dá para montar uma cooperativa de leite, 2 vacas. Mas só que tem um problema lá, tem gigante. Quero dizer uma coisa para você, toda vez que você estiver perto da vitória, entre você e sua vitória vão ter gigantes. Vão ter gigantes. E aí você vai falar, eu vou orar e Deus vai descer do céu, vai mandar os seus anjos, eles vão tirar o gigante para mim, amém? Não, amém. É você que tem que tirar o gigante. É você que tem que pegar. É você que tem que usar as suas armas. Você que tem que usar as suas armas. O Senhor pode fazer o milagre, Ele faz, mas milagre é aquilo que você não consegue fazer. Eu falo para as pessoas, está orando todo dia, irmão? Não. Está lendo a Bíblia todo dia? Não. Você quer vencer? Você quer vencer? Você não vai vencer. Você tem que ser matador de gigante. Hoje eu não estou com vontade de orar. Vai orar sem vontade mesmo. Porque o Espírito Santo completa a obra. É assim que funciona. Mas Deus colocou você nessa terra para ser matador de gigante e não gafanhoto. Vou falar de novo, se eu não entender. Deus colocou você nessa terra para você ser matador de gigante e não gafanhoto. Para que serve o gafanhoto? Qual a função do gafanhoto? Você já estava na sua casa quando você viu aqueles gafanhotinhos que você chama de louva a Deus? Já viu? Para que serve? Além de atrapalhar. Já reparou? Gafanhoto é migrador, é destruidor. É destruidor. E eles se viam como gafanhotos, porque o povo era grande. Realmente, irmão, eu tenho 1,80 m. Imagina que o camarada tinha 2,20 m além da minha altura. Era um gigante de 4 metros de altura. Se eu visse um gigante de 4 metros de altura, eu ia correr. Pode ter certeza. Mas se eu tivesse cheio do poder de Deus, eu não correria. Quando eles pediram o relatório, olha, a terra é boa, mas tem gigante. Fizeram igual o povo faz hoje. Comigo é sempre assim. Na hora que eu for comer o pão cai com a manteiga virada para baixo. Você já viu algum pão cair com a manteiga para cima? Você já viu? Pega um pedaço de pão, corta ele, passa a manteiga e solta ele. Veja como é que ele vai cair. É mais pesado a manteiga, a parte. Normalmente ele vai cair com a manteiga para baixo. Não é só o seu pão que cai com a manteiga para baixo. Agora, quando você é muito negativo, a chance de cair é maior. Talvez caia os 2 pedaços para baixo. Você vai comer o que é assim. O que vier com manteiga cai para baixo e o sem manteiga cai na terra. Parece que onde eu creio. O camarada fala assim, comigo é assim, mas que o negócio vai ficar bom. Fui lá, fiz a entrevista de emprego, deu tudo certo. Falei que eu ia ser contratado. Entrou mosca na minha sopa. Você já tomou sopa com mosca? Pelo menos que você tenha visto não, né? Se caiu, alguém tirou. Mas que você viu não. Eu fico pensando nessas cozinhas de restaurante, o que acontece lá dentro dela, né? Não é bom nem pensar, então a gente não vai no restaurante. A pessoa fala, é sempre assim comigo mesmo. Os 2 relatórios, tinham 2 relatórios, um excelente e um ruim. E o que fazia a diferença dos relatórios? Não era o gigante, nos 2 relatórios tinha o gigante. Os 10 falaram assim, a terra é boa, tem leite, tem mel, mas lá tem gigante. Os 2, o Caleb e o Josué, falaram, a terra é boa, mano, e lá tem gigante. Sabe qual é a diferença? Que 10, a fé de 10 estava nos gigantes, e a fé de 2 estava no Senhor. Amém. É isso que vai fazer diferença para você viver o seu sonho. Para você ser matador de gigante, você vai ter que viver na fé, independente do gigante. Se Deus falou que você vai conquistar, passa em cima do gigante. Se Deus falou que não é Deus que vai tirar você, vai passar em cima do gigante. Como é que você vai passar em cima do gigante? Você vai ter que orar, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que vir à igreja, você vai ter que fazer o que você tem que fazer, você vai ter que aprender a palavra de Deus, você vai ter que aprender a manusear a arma que você tem. Qual é a arma que você tem? É a espada da palavra de Deus. Amém. Pastor, eu não sei orar. Leia o Salmo de Davi. Quando a casa estava caindo, quando a batata estava assando, Davi falava assim, Senhor, se eu morrer eu não
posso mais te louvar. Como Davi era inteligente, ele mexia com Deus, falava: Deus, eu posso até morrer, não tem problema, mas se eu morrer, eu não te louvo mais, porque os mortos não te louvam. Ele era inteligente. Seja inteligente, leia a palavra de Deus. Ele falava assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor traspassa a cabeça do inimigo com a tua espada pontiaguda. Sabe o que é isso? Ele diz o seguinte: que todo demônio que for contra Davi, o Senhor castigaria ele de uma maneira que ele sofreria mais do que se ele vai sofrer se ele não cumprir a missão. Deixa eu dizer uma coisa: quando um demônio sai lá do inferno para cumprir uma missão contra você ou contra qualquer outra pessoa, se ele não cumprir essa missão, quando ele volta lá, ele é castigado. Ele é castigado. O Davi falava assim: Senhor, castiga esse demônio. Olha que Davi é inteligente. Castiga esse demônio de uma maneira que ele sofra mais se ele me atacar do que o castigo. Então o demônio pensava: se eu voltar, eu vou apanhar. Se eu for para cima, eu vou apanhar mais, então eu volto. Quem está entendendo? Amém. É assim. O Davi orava assim. Ele sabia orar. E 10 falaram: olha, o negócio é bom, mas tem gigante, não vai dar. E 2 falaram: o negócio é bom e tem gigante, nós vamos passar por cima deles, porque o Senhor deu para nós. Quem tem promessa aqui? Amém. Quem tem promessa? O Senhor deu promessa para você? O Senhor deu para o Senhor? Então você vai para cima, porque Deus vai te dar força. Amém. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você: conquistar dói. Conquistar dói. Conquistar dói, as coisas dói. Trabalhar quer ganhar dinheiro. Uma moça falou assim para ele: pastor, eu estou procurando emprego e o emprego vai ter que vir até a minha porta. Eu falei: vai esperando, vai. Logo, logo você vai trabalhar, daqui uns 20 anos. Vai ser geração nem. Nem trabalha, nem estuda. E nem bebe. Vai morrer de fome. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Eles estavam lá, eles acreditavam em gigantes. Sabe aquela pessoa que quer mudar de trabalho? O camarada ganha um salário lá, 5 contos por mês. Mas ele tem um salário para ganhar, ele tem uma proposta para ganhar 10 mil. Aí ele fala assim: mas tem concorrente. Mas vou ter que fazer entrevista. Vou ter que participar da dinâmica de grupo. Eu nem gosto de falar. Então não vai. Deixa para o outro ir, que o outro vai. Se fosse falar para mim, não era problema, né? Dinâmica de grupo para mim é a coisa mais fácil do mundo. Quem gosta de falar. Você quer vencer? Você vai ter que tomar uma posição. Você vai ter que matar gigante. Talvez falar seja um gigante para você. Tem que fazer exame. Sei lá, tem que mostrar os seus, tem que fazer um teste. Tem que fazer um teste psicológico. Os caras mandam psicólogo. Tem psicólogo aqui. A Dora, a Sandra, tem mais psicólogo aqui. Eles dão uns pontinhos, mandam você ligar uns pontinhos para saber quem você é. Coisa doida. E eles têm certeza que eles acertam. Eles mandam você escrever um negócio para ver sua letra, para ver quem que você é. Eles mandam você fazer um negócio, é para você ver sua ideia, sua reação, sua ação. Eu detestava esse negócio do teste psicológico. Quando eu fui chamado para ser tesoureiro da Abraham, eu fui chamado para uma psicóloga que foi minha funcionária. Eu falei: cara, tem que fazer teste, se tiver teste eu não vou fazer, eu não vou. Eles estavam precisando de mim, eu falei: não vou fazer um teste psicológico. Ela falou: tem que fazer. Eu falei: então eu não vou. Ela cortou o teste, eu entrei lá sem o teste. Eu falei: você já sabe quem eu sou? Negou, mentira. E fui o melhor tesoureiro que teve naquele lugar. Fui o cara que trabalhou mais tempo naquele lugar. Mas eu estava numa condição diferente. Mas será que se eu tivesse sem emprego, eu ia falar: eu vou lá fazer o teste. Tinha que fazer. Então dá trabalho. Deixa bem, eles não ignoraram o gigante. Se você ignorar um câncer, isso não vai trazer a cura. Se você ignorar um problema financeiro, isso não vai trazer a solução. Se você ignorar um problema no seu casamento, isso não vai trazer a solução. Mas isso vai dar a você o discernimento que você tem que lutar contra isso. Talvez isso seja o seu gigante. Você tem que tomar suas armas e lutar contra isso.
tem gente que na hora que a luta aparece, que o gigante aparece, ele faz igual a avestruz. Como é que o avestruz faz? Ele enfia a cara no chão. Consequentemente, deixa as coisas para fora. Correndo o risco de passar alguém e dar um chute nele ainda. Você acha que enfiando a cara no chão, você está fugindo do problema, você vai resolver o problema? Você acha que o gigante vai sair só porque você enfiou a cara no chão? Tem gigante, eu quero nem ver. Ele fala, não quero nem ver, não quero nem ver, não quero nem ver. Um dia manifestou demônio na igreja. Mas você vai perguntar que na igreja não manifesta demônio? Não, eu não gosto de manifestar demônio aqui. Quem manda aqui somos nós, quem manda aqui é Jesus. Eu falo, vai embora sem manifestar. Não tem que manifestar não. Show aí em outro lugar. Eu gosto da libertação de dentro para fora. Até porque se expulsar um demônio e a pessoa não se cuidar, ele volta com mais 7. Então melhor é que ele se liberte de dentro para fora, que ele vá se enchendo do poder de Deus e vá se libertando. Mas eu lembro que um dia na igreja, estava lá orando lá, de repente, final do culto, né? Estava lá o pessoal todo, né? Lá na igreja amarela, aqui em frente à padaria Flor de Peixe, estava lá, e de repente, botei a mão sobre, fui olhar, o camarada manifestou o demônio, quando eu olhei, só estava eu lá. Todo mundo quis tomar café naquela hora. E ficava dela olhando assim. Tudo olhando. Eu falei, irmãos, né? Quem tem que ter medo é ele, não é nós não. Aí depois o camarada começou a fazer umas gracinhas, né? Expulsava o demônio, no outro dia ele voltava e ficava manifestando, expulsava o demônio. Aí eu falei, esse demônio está zombando de mim. Eu falei, não é possível, não. Esse demônio não tem demônio, não. Aí eu peguei, eu disse para o seu demônio, e o cara continuou, peguei e grudei no braço dele, assim, com bastante força. Ei, acabou. Ah, é? Tá bom, então acabou. Não era demônio. Eu ia apertar mais se ele não se falar. Fazer graça? O que é? Então, não adianta ignorar. Mas a diferença é que 10 falaram assim: você viu o tamanho daqueles gigantes? E 2 falaram: você viu o tamanho daquelas uvas? O matador de gigantes olha o tamanho da uva, olha o tamanho do figo, olha o tamanho da vaca, do leite, olha o tamanho da quantidade de leite. E o gafanhoto, ele olha o tamanho do gigante. Quem está entendendo? Então você não vai lutar. Se você olhar o tamanho do gigante, você não vai lutar. 10 eram gafanhotos e 2 eram matadores de gigantes. Agora eu vou dizer uma coisa: a sua conversa, ela determina quem você é. Olha só, o perdedor, o gafanhoto, ele sempre fala assim. Ele vê tudo e vê problema. Ele quer arrumar a namorada. Ah, mas é muita terra com o meu carrinho. Dá 4 viagens, meu irmão, se vira. Ué, e se eu chegar e falar com ela que eu quero namorar com ela, ela falar, não mudou nada na sua vida, você já tinha um não? Não é assim? O camarada ele tem o vício da vontade, né? Ele morre de vontade de chegar na menina e não chega, porque ele levou fora. Bom, se você levar fora, não vai mudar nada não, você já tinha fora, você não estava namorando ela mesmo. Não, a pastora correu risco quando eu quis me namorar. O perdedor, o gafanhoto, ele vê problemas. Mas o matador de gigante, ele vê possibilidades. Oh, a menina é mais bonita do que eu, a menina é mais chique do que eu. E pensou se eu consigo namorar com ela? Vou pra cima. Está entendendo? O gafanhoto, ele viu o obstáculo. Ganhou a passagem para ir para Paris, mas tem que tirar passaporte. Isso é um obstáculo tremendo. Imagina eu tirar passaporte. Então eu não tiro e vai para Paraibuna, meu irmão. Dá passagem para mim. O vencedor, ele vê a possibilidade de ir para Paris, vou tirar o passaporte. Quem entendeu? Tem gente que tem sonho de conhecer o exterior e não tem passaporte. Sabe quando você vai conhecer o exterior sem passaporte? Você pode ir para o Paraguai, para o Uruguai, aqui América Latina, América do Sul. Você não precisa de passaporte, vai para o Chile. Você quer conhecer os Estados Unidos. Qual é o seu sonho? Viajar para os Estados Unidos. Tem passaporte? Não tem. Sabe quando é que você vai, meu irmão? Nunca.
né? Camarada, agora fica mandando carta para lá também. Já viu? O camarada chega, nem acredita, você não acredita porque ele mandou a carta, irmão. Como tem crente sendo abençoado no tal lata velha, no negócio lá, né? Como tem crente sendo abençoado? Deus use muito lá o seu grupo, né? Eu gosto, eu choro, eu não posso sentir aqui que eu choro. Deus virou a manteiga. O camarada, ele olha o obstáculo. O gafanhoto olha o obstáculo. E o vencedor, o matador de gigante, olha uma oportunidade. O gafanhoto, ele olha só a enfermidade. Ele tem uma dor na unha que é crônica. A unha dele dói todo dia. Ele só lembra que a unha dói. Ele não lembra que o ouvido dele é bom, que a perna dele é boa, que o braço dele é bom. Ele só lembra da unha. Um dia eu olhei para uma irmã, que ela tinha um problema na coluna. A coluna dela doía o tempo inteiro. Doía. Eu falei, irmã, vem aqui que eu não quero mais ver a senhora sofrendo com a coluna. Fica curado em nome de Jesus. Subiu, pastor. A coluna sumiu a dor. Mexe aí, irmã, faz o que você não podia fazer. Ela começou a fazer 2 meses depois. Ela chegou, pastor, não sinto mais nada na coluna, estou até com saudade da dor. Eu falei, então vamos orar para ela voltar, velho. Mas porque ela queria ter uma dor. Quando você tem a dor, você não lembra dessa, você não lembra, você tem um monte de coisa funcionando no seu corpo. Tem que lembrar só da dor, tem que lembrar só da unha cravada, tem que lembrar só dos negócios. O vencedor, o matador de gigante, ele olha que ele tem um problema, sei lá, mas ele é, todo o restante ele é bom. Amém? O perdedor, o gafanhoto, ele só olha as façanhas do diabo. Porque o diabo fez isso com ele. O diabo se levantou, o Encarnita fez isso, o Encarnita fez aquilo. O cara tem até medo de falar o nome do inimigo. Ele fala assim, a mulher foi para falar com o pastor, falou, pastor, estou passando por um problema muito sério. Mas o que você acha que é isso, irmão? É o Enê. Aí o pastor falou, Enê Maru, que negócio? Não, o inimigo. A mãe tinha medo de falar o inimigo. Tem gente que só olha o poder do diabo. Deixa eu dizer a você, o diabo tem muito poder, mas o Senhor tem todo o poder, inclusive sobre o diabo. Amém? O matador de gigante olha o poder de Deus. Tem gente que vê o gafanhoto, ele é vítima, ele é sempre vítima. Sempre vítima. Ele é sempre vítima. E quando o camarada é muito vítima, ele atrai coisa ruim. Se ele for num lugar que está chovendo dinheiro, o cara vai nota promissória contra ele assinar o controle dele. Agora o vencedor, o que ele olha? Eu sou mais do que vencedor, porque Deus habita dentro de mim, e maior é o que está em nós do que aquilo que no mundo está. O que você é? Você é matador de gigante? Você é vencedor? Você é gafanhoto? Tem mentalidade de escravo. Tem mentalidade de escravo, ele tem que estar sempre pensando no que aconteceu lá atrás. Ele não consegue se libertar do que aconteceu. Aconteceu, deu errado lá atrás. Mas lá atrás aconteceu. Mas lá atrás aconteceu. Mas o Senhor está dizendo, está te dando uma nova vida. O Senhor está te dando uma Canaã, uma terra nova, uma vida nova, um sonho novo, um projeto novo. Aleluia. O matador de gigante vai viver o seu projeto. Amém? Glória a Deus. Olha, na sua família, na igreja, no seu trabalho, na escola, tem 3 tipos de gente: o papagaio, o urubu e a águia. O papagaio é assim: dia 1º de setembro, esse mês vai ser assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai dar tudo certo, vai dar aquilo. No final do mês você pergunta pra ele, e aí? Não, esse mês não deu certo, mas o mês que vem vai dar certo. Ele só fala. Pastor, vai ter um mutirão na igreja. Que hora vai ser? Sábado, 8 horas. Pode contar comigo, pastor. Papagaio. Quando chega na hora, ele chega 8 para 6 da tarde. Quando chega. Urubu. Vai ter um mutirão na igreja. Pastor, o senhor sabe, outra vez não deu certo. O povo não foi. Você acha que vai dessa vez? Não, vai dar certo não. O camarada está doente. A camarada ela está com uma ferida na perna. Olha, eu conheço um camarada que morreu com essa ferida. Então, não tem assim? Está passando por uma dificuldade lá no casamento. Camarada, conheço a minha irmã separou por causa desse negócio. É urubu. Você conhece alguém urubu?
num período da vida dela, ela tem que renovar as suas asas, as suas peles, as suas unhas. O que ela faz? Ela voa para o lugar mais alto que ela pode voar. E lá, ela começa a passar os bicos dela e as unhas dela na pedra, para aquilo começar a afiar. E é com a unha dela, com o bico dela todo afiado, ela começa a picar as suas peles, as suas unhas, as suas penas para elas caírem, fica na carne viva. Mas aí depois nasce uma pele nova, uma pelagem nova sobre ela, e ela começa a ter uma sobrevida. E se ela não fizer isso, ela morre. E ela vai e começa a viver de novo. E a águia, quando seus filhotes nascem, depois de um certo tempo, ela vai lá no ninho, ela tira aquilo que dá conforto para os filhotes, ela tira lá os matis, para o filhote ficar deitado na pedra, ou seja, ele não sentir vontade de ficar deitado. E ela vai tirando, ela já não leva mais alimento para ele, ela quer que ele saia. E quando ele, de repente ele não sai, ela pega aquele animal, pega pelo bico, o filhote leva num lugar alto, né, fora de qualquer rocha, e solta ele e fala: aprende a nadar, meu filho. Ele fala: estou morrendo, vai aprender. Mas eu estou morrendo, vai aprender, vai caindo. E aquele que não consegue, lá quando falta uns 3 metros para chegar no chão, ela dá um rasante e pega ele de novo. Ele fala: ô mãe, obrigado. Mas eu vou fazer de novo. Quando daqui um mês? Não, agora. E leva lá e solta até ele aprender a nadar. Até ele aprendeu a voar. Talvez Deus tenha te soltado aí, irmão. Talvez ele nem pegou você no rasante. Isso seja o gigante da sua vida. Talvez se Deus está falando que essa luta, que esse gigante é para você renovar suas forças. Talvez essa situação que você está vivendo é para você se unir mais com a sua esposa. Talvez essa situação é para você se unir mais com seus filhos. Você repara que quando a gente está carente, quando a gente está passando por dificuldade, está triste, a gente fica mais carente, a gente fica mais romântico, né? A gente fica até com vontade de levar a mulher para comer um fundi de queijo, mas como o dinheiro não dá, você leva ela para comer um caldinho mesmo, de 1,50. Né? Não deu para comer um caldinho, então você vai lá, come um cachorro quente, vai lá no dogão que chama? Vai lá no dogão, dá um cachorro quente, conta suas uma só, o dinheiro dá para pagar uma. Põe batata, não põe não, vai ficar mais caro. Mas você vai lá. Talvez a situação seja para você crescer. Esse gigante seja para você saber que o Senhor é contigo, que Ele tem poder. Talvez Deus tenha tirado você da zona do fracasso, da zona do conforto, porque Ele quer mudar a sua vida. Deixa eu dizer outra coisa rapidamente. Você tem que responder algumas perguntas para você saber o que você vai fazer na vida. A primeira: o que você pensa de você? O que você pensa de você mesmo? A segunda: o que os outros pensam de você? A terceira: o que o diabo pensa de você? E a quarta: o que Deus pensa de você? O beija-flor. Quem já viu o beija-flor? O beija-flor é lindo, né? Fantástico. O beija-flor, a beija-flor. Tá lá, é uma coisa romântica, é uma coisa linda, né? Coisa carinhosa. O beija-flor beijando a flor, lógico que você chama beija-flor, tem que beijar a flor. Ela beijando a flor. E ele é legal, e ele é bonito. Agora põe outro beija-flor para beijar dentro da flor com ele. Ele vai rodar a baiana, irmã. Ele vai dar uns pulos, ele vai picar o beija-flor, vai esquecer a flor, vai pegar o amigo dele, ele briga, ele mata o outro. Urubu, quando está comendo a carniça, eles não brigam entre eles. Se tiver um urubu doente, os urubus eles ficam em volta do outro urubu até ele morrer, eles cuidam dele. Mas a imagem que a gente tem é que o urubu não presta. E a imagem que a gente tem é que o beija-flor é lindo. Sabe o que chama isso? Marketing pessoal. Como é que é o seu marketing? Talvez você esteja vivendo o momento que o urubu, mas seja o beija-flor. O gigante tem que olhar para você e saber que você tem poder de Deus na sua vida. A situação, o problema tem que olhar para você e falar: não é eu contra ele, é ele contra mim. E ele vem com o poder de Deus. Estou vendo os anjos do Senhor a favor dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, faz anos que eu luto com esse negócio. Esse gigante que não cai. Quero dizer para você: continue lutando mais um ano. Se esse ano não deu certo, continua ano que vem. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar. O gigante vai cair. Amém? Eu perguntei para uma pessoa essa semana: você está
passando por dificuldade, né? Tô. E aí, você está lutando? Tô. Como é que você está lutando? Aí eu oro. Como é que você ora? Eu oro para Deus resolver o problema. Como? Mano, você tem que fazer um plano. Como é que Deus vai vencer o negócio? Como é que Deus vai fazer? Deus é específico. Deus é específico. Se o seu problema é no casamento, fala o que você quer do seu marido. Escreve lá. Põe lá. Pastor, são tantas coisas. Compra um caderno 200 cores e põe. O que você quer da sua mulher? Coloca lá. Sabe qual? Tem gente que hoje eu penso. Não tem, as igrejas hoje tem nome, tem apelido, né? Tem gente que quando você vai conversar com ela, fala, que igreja você é? Ele fala o nome da igreja, mas não é não. Aí ele é daquela igreja PIG, PIG, primeira igreja dos gafanhotos. O cara vive derrotado. Ele não consegue vencer. Ele é gafanhoto, ele pensa como gafanhoto. As pessoas veem ele, não veem como gafanhoto. Sabe quem é o gafanhoto? Aquele que está sempre derrotado. E Deus colocou você para ser matador de gigante, para passar por cima do gigante. Ele te deu a promessa e Ele não vai fazer o que você pode fazer. Deus não vai descer com um anjo, acordar você 4 horas da manhã, fazer acorda aí, vamos orar. Vamos lá, vou repetir oração para você. Você tem que fazer a sua parte, você tem que levantar e orar. Por que você está orando? O que você está pedindo para Deus em relação ao seu marido, ao seu filho, à sua filha, ao seu ministério, ao seu trabalho? O que você quer no seu trabalho? Ah, Senhor, eu quero ser abençoado no meu trabalho. Deixa eu dizer, você e mais 6,5 milhões de pessoas no mundo querem ser abençoado no trabalho. Eu quero um lugar que eu trabalhe pouco e ganhe muito. Entra na fila, você é grande, espera 6 se tiver. Deus tem o melhor para você, mas você tem que fazer a sua parte. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma mulher chegou de mim e falou assim: pastor, eu me sinto um lixo. Eu sou indigna, nada dá certo para mim. Eu sou uma anta. E que culpa que a anta tem, irmão? Eu falei para ela assim: você acredita que foi Deus que te criou? Ela falou: eu acredito. E você acha que Deus criou algum lixo? Você acha que Deus criou algum lixo, alguma coisa que não presta? Não, Deus criou você à imagem e semelhança dele. Então para de dizer que você é uma anta. Por que anta? Anta tem uma cara de anta. Por que anta? Deus criou você como vencedor. Deus criou você um pouco acima dos anjos. Deus criou você um pouco acima dos anjos. Ou seja, Deus tem um carinho especial, tremendo por você. Você não é lixo, você tem valor. Deus colocou dentro de você sementes de sucesso. Deus colocou dentro de você sementes de fé. Deus colocou dentro de você sementes de vencedor. Você tem a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pare de agir como um gafanhoto. Vou contar uma historinha minha e vou encerrar. Eu vou comer um pedaço da mensagem. No ano de 1997 eu quebrei. Alguns sabem dessa história. Quebrei porque eu desobedeci a Deus. E Deus foi misericordioso comigo, porque Ele podia ter me matado. Se Ele tivesse me matado, seria um prêmio para mim. Não estou falando que eu sou coitadinho, não. Eu mereci. E aliás, Deus teve muita misericórdia comigo. E aí eu comprei um mercado, quebrei. Comprei outro mercado, quebrei. Montei um laboratório ótico, quebrei. Montei 2 óticas, quebrei. E nada dava certo. Mas eu ficava sempre falando: Deus, um dia eu tinha dinheiro. Eu sempre ficava pensando no passado. Eu sempre ficava pensando na derrota. Aí Deus falou comigo: ei, pensa no futuro. Pega o que você tem e começa a pensar no futuro. Vê o que eu tenho hoje, eu não tenho mais nada, eu só tenho dívida. E apareceu um amigo meu, um amigo não conhecido. Falou: ó, eu tenho um negócio, eu vendo purificador de água de casa em casa. Vamos vender comigo? Eu era empresário, andava de carro zero, agora vou vender purificador de água de porta em porta. E eu fui. Mas eu tomei uma decisão que eu ia ser o melhor vendedor de purificador de água. E enquanto as pessoas estavam vendendo um purificador 2, 3 por semana, eu comecei a vender 15, 18 purificadores de água por semana. Porque eu era bom? Não, porque eu era matador de gigante. Eu falava: Deus, o Senhor é comigo.
Sonha comigo. Eu comecei a vender purificador. Eu consegui comprar um carro, o Binado famoso. Comprei comprar um Passat velho 79, que ele tinha um problema na saia, que quando você passava de 80, o vergalhão, o vergão dele, o eixo dele virava e você dava um cavalo de pau. As pessoas pensavam que eu era moderno, não era um carro que não prestava não. Era um carro ungido, onde parava era uma poça de óleo. Era um carro que tinha um perfume da marca BR. Sabe qual é a marca BR? É aquele cheiro de gasolina fantástico. Terno, gravata e aquele cheiro de gasolina. E aí eu conheci uma pessoa, uma cliente que era dona de uma, era gerente comercial da Telesp Celular. Posso falar o nome aqui agora? Telesp Celular. E estava lançando o plano corporativo para as empresas. Eu falei, eu preciso vender. Onde é que se usa muito celular? Nas empresas, das prefeituras. E eu peguei meu carro e fui numa cidade pequena aqui, em volta. Eu não queria ficar em São José, porque eu não queria que as pessoas me vissem daquele jeito, com aquele carro lindo, fantástico. Eu parei a uns 2 quadras. Se eu parasse em 3, eu ficava fora da cidade. Parei 2 quadras da prefeitura. E eu cheguei na prefeitura. Falei, quero falar com o prefeito. Quem é que está falando aí? Aqui eu sou o representante da Telesp Celular corporativo. Aí ele não está sendo para almoçar. O chefe de gabinete, por favor, sou eu. Então eu trabalho com isso. Vou te dar um aparelho novo, não sei o que. Vou dar uns tijola, marca 0 quilômetro para você. Aí nós precisamos de umas 12 linhas aqui. Mas o prefeito não está aqui. Eu falei, Deus, eu fiz a minha parte. Aí o camarada falou, volta depois do almoço. Eu falei, eu volto. Pensei comigo, volto antes do almoço, porque eu não tinha dinheiro para almoçar. Então eu ia voltar para depois, ver o que eu ia fazer. E aí, nisso o prefeito entrou. Eu falei para ele que eu era da Telesp Celular, ele montou no gabinete lá, me deu uns papéis, falou, nós não precisamos de 12 linhas, nós precisamos de 22 linhas. Eu falei, opa, e eu comecei a vender. E depois aquele pessoal saiu, foi para uma outra operadora. Aí veio o negócio do GSM, que é o chip, e eu fui para aquela operadora e comecei a ganhar dinheiro, comecei a me levantar. Mas eu comecei a pensar, eu não nasci para viver mendicando, eu não nasci para viver quebrado, eu nasci para matar gigantes, porque eu sou mais que vencedor, porque o Senhor me deu este poder, me deu essa autoridade. Você está entendendo o que eu estou falando? Bom, não interessa o tamanho do seu problema, interessa o tamanho do seu Deus. Pare de pensar na injustiça, pare de pensar nas derrotas, pare de ficar justificando derrota. Eu fui derrotado porque o pastor Tiago passou a perna. O diabo se revoltou contra mim. O diabo está revoltado. O diabo sempre vive revoltado, mano. Ele nunca vai viver sorrindo. Se um dia você vê o diabo sorrindo, é mentira. Porque o negócio dele vai sempre estar assando. O inferno é quente e vai esquentar mais. A chapa dele está complicada. Ele nunca vai ficar sem estar revoltado. Então, para de reclamar. Tem gigante, mas atrás do gigante tem uvas. Tem gigante, mas atrás do gigante tem figos. Tem gigante, mas atrás do gigante tem romã. Tem gigante, mas atrás do gigante tem mel. Tem gigante, mas atrás do gigante tem leite. Ou seja, o que você precisa está lá atrás. Amém? Glória a Deus. Olha o que está escrito no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe o que Caleb e Josué disseram? Nós vamos. Mas os 10 não queriam. Olha o que está escrito no versículo, capítulo 14, no versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, o
o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Bem, aqueles 10 que se viam como gafanhotos, influenciaram o povo, voltaram para o deserto para morrer. Se você se ver como gafanhoto, você vai morrer. Mas aqueles que se viram como matadores de gigantes, e lá no livro de Josué, lá na frente, o Caleb, Josué, um dos que acreditou, Caleb, o outro que acreditou, Josué se torna o sucessor de Moisés, e ele entra na terra prometida, e ele mata os gigantes que estão lá. E o Caleb fala assim: Josué, lá 40 anos atrás, a promessa de Moisés foi que essa terra aqui seria minha. Sabe qual foi a terra que Caleb escolheu? A terra que tinha os maiores gigantes, porque era a melhor terra. E foi: essa terra é minha, porque Moisés falou que essa terra seria minha. E hoje eu tenho 40 anos a mais do que lá, eu tenho 80 anos, e eu tenho o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você for um matador de gigantes, o seu vigor físico e espiritual vai se manter do mesmo jeito de quando você está cheio do poder de Deus, até você alcançar a sua vitória. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, não, mas eu quero dizer para você: o Senhor tem poder, e Ele pode mudar a sua vida. Se você está afim de viver os seus sonhos, os seus projetos, estou sendo honesto com você, vai doer, vai dar trabalho, você pode vencer. Fica de pé em nome de Jesus.